mais uma vez nesta função que eu estou amando, gente. Porque durante muitos anos a gente sempre estuda a palavra para nos fortalecermos, para nos enchermos na presença de Deus. Mas é muito interessante quando a gente pode também ser cheio e compartilhar, porque olha para quem está do teu lado e fala assim: evangelho. Fala, o evangelho é compartilhamento de bênção. Isso que é o evangelho, irmão. Deus, ele me dá para você. O que Deus me dá, eu divido contigo. O que Deus te dá, você divide comigo, amém? Olha mais uma vez, olha para quem está do teu lado e fala assim: recebe o que Deus tem para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Isso. Aleluia. Queria, por gentileza, que você pudesse abrir tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler capítulo 13, só um versículo. Depois eu vou começar a dar algumas voltas em alguns outros versículos. E eu já quero te pedir que você possa abrir nesse texto. Mas de antemão, você que já conseguiu abrir, já achou a palavra, por favor, curve sua cabeça em nome de Jesus, ore comigo, diga: sim, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vida do pregador, que ele seja, Deus, usado por ti, instrumento apenas, para a exaltação do teu santo nome, Deus, neste lugar. Que, Deus, nós possamos sair deste lugar, agora eu já digo, Deus, eu mesmo falando, que nós possamos sair deste lugar, Pai, cheios da tua presença, confortados pela tua palavra, instruídos por ela, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que isso não fique só retido a estas quatro paredes, mas que, de fato, Deus, pessoas que nessa hora possam nos ouvir, Deus, através das gravações, através da transmissão, Pai, que também sejam impactadas pela glória e a tua graça neste lugar. E aqueles que creem, que possam dizer amém e amém. Quero que você leia comigo esse texto que vai dizer o seguinte: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos ler de novo? Diz a palavra o seguinte: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei. Quem levantou, querido? Levantou a quem é melhor? Levantou a quem? Levantou a quem? O rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse texto a gente já vê nitidamente Deus falando através dele. Essa passagem, irmão, ela vai nos arremeter lá atrás em Samuel, no livro de Samuel, 1 Samuel, no momento em que Israel ela passava por um momento muito tribuloso. Não era um momento de paz, mas diga a verdade, quando que Israel passou por um período de paz? É bem complicado isso. Mas era um momento que não era um momento muito de paz. E o atual rei da nação, Saul, ele já havia sido rejeitado por Deus. Então Saul, ele estava como rei, podemos dizer que interino, uma vez que Deus ele já havia levantado um outro para o seu próprio lugar. Assim, Deus ele já havia escolhido um outro para o seu lugar. Eu queria já de antemão, não sei se o irmão já consegue mandar para a gente, lançar para a gente, o tema dessa mensagem, que vai dizer o seguinte: um outro. Olha para quem está do teu lado mais uma vez e diga assim: um outro. Talvez este outro possa ser você. Um que Deus ele já havia levantado um outro que já estava disposto e que era propício, inclinado a fazer e a cumprir qualquer ordem de Deus para a sua vida. O interessante é que no meio de milhares de pessoas da nação de Israel,
Deus ele não encontrou várias pessoas que pudessem estar nessa mesma condição, uma condição de alguém com o coração voltado a realizar as vontades de Deus, de alguém voltado a cumprir as diretrizes e as ordens de Deus. E isso me preocupa, eu quero confessar para você. Como que Deus ele olha para uma nação inteira, que se julga a sua nação, seus filhos, e Deus não consegue encontrar um outro diferente deste que ele acabou encontrando? Deus ele encontra uma única pessoa capaz de realizar as suas vontades em meio a milhares e milhares de outras vidas. E isso me preocupa, irmãos. Mas o que é preciso ter para que a atenção de Deus ela seja atraída desta maneira? Eu quero ler contigo, abrir lá no livro de 1 Samuel, e aí a gente já volta lá para o Velho Testamento. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, o verso 18. Esse verso, ele vai nos trazer todas as características que Deus procurava em uma pessoa que pudesse assumir o trono de Israel, no lugar de Saul. O texto ele vai dizer o seguinte: um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e principalmente o Senhor está com ele. A gente encontra várias características, o texto vai nos trazer várias características encontradas em Davi, dentre elas um belo músico, alguém que era valente, algumas versões vão dizer que era um homem de guerra, ele sabia se portar, tinha boa fala, era alguém simpático, alguém que trazia a atenção das outras pessoas no falar, mas o principal deles, irmãos, o Senhor está com ele. Eu quero dizer para você nessa manhã, entenda uma coisa: não importa como você entrou aqui hoje, não importa o que já tenham dito para ti, eu quero dizer para você, o Senhor, Ele está com você. E não há nada que você não possa fazer. Deus sendo contigo, não há nada que você não possa fazer. Lá em Gênesis, no capítulo 28, no verso 15, isso eu quero deixar para a igreja, e que você possa ler esse verso junto comigo, mas ler com fé e ler com força. Diz o verso seguinte: estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus, Ele nessa manhã, Ele vem dizer para mim e para você: filho, filha, eu sou contigo, e tudo que eu te prometi, entenda, eu vou cumprir. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus para que minta, Ele também não é filho do homem para que se arrependa. Entenda, se Deus Ele te prometeu, Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, irmão, Ele vai fazer. O nosso Deus, Ele é um Deus fiel em cumprir com suas promessas. Em nome de Jesus, levante sua mão para o céu, uma delas, diga assim: as promessas de Deus para comigo, para com a minha casa, para com a minha família, diga, para com a minha igreja, diga, todas elas hão de se cumprir, porque o meu Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno disso. Deus, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas, mas é necessário também que nós possamos ser fiéis a Ele, e que possa ser encontrado em nós todas essas características que o Senhor encontrou em Davi, todas elas. Precisamos parar para pensar da forma como nós temos nos portado, pensar na forma como nós temos nos expressado, pararmos para entender que o Senhor, Ele disse que Ele é conosco, que há Deus dentro de mim e de você. Habita dentro de mim o Espírito Santo do Senhor, habita dentro de você o Espírito Santo de Deus. Deus é contigo, irmãos, Ele está em você. Voltando lá para o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 22,
E aí a gente vai começar a falar um pouquinho de algumas palavras, ou conjunto de palavras que Deus me deu nesse texto. Ele vai dizer o seguinte, ó: e tendo tirado a este, aqui o texto ele faz uma menção direta a Saul, tá? E tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi. O que chama a atenção é que Deus, nesse texto, ele não vai nem falar o nome de Saul. É interessante isso. O texto vai dizer: e tendo tirado a este. Ele nem se refere ao rei. Oh Deus. Deus mostra nesse texto, irmão, compreendendo, esmiuçando um pouquinho mais sobre isso, Deus ele vai nos mostrar que aquele que não obedece, que não se lembra de ouvir a Deus, esses também são esquecidos por Deus, pastor. Feche teus olhos aí, em nome de Jesus, igreja. A todo momento quando eu li essa mensagem, eu falava: Deus, nos faça meditar em nós mesmos, porque o Senhor disse que é conosco. O Senhor disse que é fiel para cumprir com as suas promessas para conosco. Mas também, Pai, é necessário que nós possamos seguir conforme as tuas diretrizes. E se porventura, Pai, nós não temos obedecido a tua voz, nós não temos dado ouvido ao que o Senhor tem falado conosco, por favor, Pai, dá-nos uma nova chance, porque nós não queremos ser esquecidos por Ti, Pai. Aleluia. Deus ele mostra, irmão, fala isso de novo, que aqueles que não obedecem, aqueles que não se lembram de ouvir a voz de Deus, esses também são esquecidos por Deus. Mas, por que Deus se deu o trabalho de colocar no poder alguém que desonraria a Deus? Isso eu fico me fazendo essa pergunta sempre, pastor. Deus ele conhece todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Antes que a palavra ela venha à minha boca e à sua, Deus ele já conhece. Deus já sabe toda ela. Se Deus sabia que Saul iria desonrá-lo no trono, então por que Deus levantou Saul? E eu vou te dizer por quê. Deus ele faz isso para que hoje nós possamos compreender algo presente lá em Isaías, no capítulo 55. Vamos ler os versos 8 e 9. Entenda isso aqui, meu irmão. Por que Deus ele faz levantar, então, Saul? Se Deus sabia que ele não iria honrá-lo, ou que ele iria se esquecer de poder cumprir com as vontades de Deus, a Bíblia vai dizendo o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os seus caminhos são mais altos do que os... Também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus, ele tem uma forma de nos ensinar coisas, irmãos. Saul, ele era fisicamente perfeito para ser rei. Fisicamente olhando para Saul, a Bíblia vai dizer que na terra, em toda a nação de Israel, do ombro para cima não havia ninguém mais belo do que Saul. Então, aos olhos aprazíveis, Saul era perfeito para ser rei. O melhor, porém, eu quero dizer para você que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Tudo tem o seu tempo. E aquele que de fato não era o tempo de ser estabelecido, era Israel ter um rei. Ainda não era tempo de Israel ter um rei. Mas o povo pediu tanto, pastor. O povo queria tanto um rei. Eu me lembro que quando a palavra ela vai nos dizer o seguinte, que Samuel ele fica entristecido, porque Samuel era juiz na terra, e os juízes eles exerciam tanto função sacerdotal, quanto também funções de Estado, eram governantes também. E Samuel ele entristece o seu coração,
Mas Deus ele vai dizer para Samuel o seguinte: Samuel, acalma o teu coração, porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. O povo queria tanto ter um rei, queridos. O povo pediu tanto um rei, mas aquele não era o momento de ser levantado um rei na terra. Ainda não era. Entenda uma coisa, olha para quem está do teu lado e fala assim, ó: tudo tem seu tempo. E aquele, de fato, não era o tempo de ser estabelecido um rei em Israel. Deus até iria levantar um rei. Deus iria conceder o desejo do povo, mas aquela não era a hora. Então eu quero dizer para você o seguinte: para de achar que você entende mais das coisas do que Deus, irmãos. Aprende a esperar o tempo de Deus. Sujeite-se ao tempo do processo que Deus tem na tua vida. Eu estou te dizendo isso agora porque, em primeiro lugar, Deus ele fala aos nossos corações. Você lembra que eu falei no início que durante todo esse tempo, Deus ele vem falando, Deus vem dando oportunidade de nós nos aprofundarmos mais na palavra, conhecermos um pouco mais da palavra, mas que durante um tempo, Deus ele parece que começava a dar aquilo muito pra gente. Deus falava muito isso conosco, e eu estou amando esse momento porque Deus agora ele está começando a dar coisas para que a gente possa compartilhar com a igreja. Então quero dizer para você, em primeiro lugar, Deus ele falou ao meu coração o seguinte: filho, entenda uma coisa, para de achar que você entende mais das coisas do que eu. E nessa manhã Deus ele manda dizer isso para a igreja, dizer o seguinte: filho, filha, para de achar que você entende mais das coisas do que eu. Eu tenho os tempos determinados para todas as coisas, no céu, na terra, abaixo da terra. Eu tenho tudo na palma das minhas mãos. Você só precisa esperar. Você só precisa aguardar. Aguarde o tempo do processo. Tudo há um processo, tudo há uma forma. Eu ouço tantas pessoas falando: por que Deus já fez isso com fulano, com ciclano, com beltrano, mas o meu tempo nunca chega? Talvez o teu tempo ainda não chegou, porque você talvez não esteja obedecendo todas as outras coisas que Deus tem dado para você fazer. Deus ele tem falado com a sua igreja, mas a sua igreja não tem sabido ouvir a voz de Deus, irmãos. Olha como que isso é profundo. Talvez não estamos vivendo o que de fato sabemos que vamos viver, porque Deus ele já prometeu. Levanta uma das suas mãos para os céus mais uma vez e diga: Deus já prometeu. Diga: eu ouvi Deus prometer para mim, Deus me prometeu, mas ainda não aconteceu. Não aconteceu porque ainda não é tempo. Porque ainda não é tempo. Aleluia. Oh Deus, ainda não é tempo. Oh my. Vamos voltar lá no livro de Atos. Volta novamente para o verso 22. E a palavra vai continuar dizendo o seguinte: tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse. É interessante porque o texto ele vai dizer aqui, dando testemunho, né? A gente consegue extrair desse texto o seguinte: quem dá testemunho de nós é o próprio Deus, irmãos. É o próprio Deus que dá testemunho de nós. Você não precisa que eu venha aqui falar que você é isso, que você é aquilo, que você pode, que você faz, não. É o próprio Deus que dá testemunho de nós mesmos. Dando testemunho disse: achei Davi. Diga comigo: achei a Davi. Não, diga com força, diga: achei a Davi, segundo o seu coração. Não se achava uma única pessoa em toda a nação de Israel disposta a seguir segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus significa fazer as vontades conforme as vontades de Deus. Irmão, entenda uma coisa: quando a Bíblia ela vai nos dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era porque Davi era perfeito, porque Davi não era perfeito. Davi não era perfeito. Diga comigo assim: eu não sou perfeito. Diga com força, diga: eu não sou perfeito. Mas Deus me escolheu. Deus te escolheu, mesmo na sua imperfeição. Ser conforme o coração de Deus é igual, é a mesma coisa que segundo a vontade de Deus.
Em 1 Samuel, no capítulo 13, no verso 14, a gente vai compreender o que significa ser segundo o coração de Deus. A palavra vai dizer: mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui é Samuel vindo inspirado por Deus, trazendo a mensagem para Saul, dizendo para ele o seguinte: você foi destituído do trono porque você não obedeceu. Você foi destituído do trono porque o seu coração não é segundo o coração de Deus. Então entenda uma coisa nessa manhã: primeira coisa que nós precisamos ter para seguir e viver todas as promessas que Deus tem para nós. Diga comigo assim: obedecer. Não, diga com fé, crente, diga obedecer. Obedecer é preciso, porque se eu não obedecer, diga ao meu Deus, as promessas não acontecem. E muitas das vezes atrapalhamos as promessas de Deus de acontecer nas nossas vidas, porque nós não obedecemos. Irmão, mas não é uma questão simplesmente de sermos coração duro, ou porque nós somos rebeldes. Não, é porque às vezes não obedecemos porque temos medo. Às vezes não obedecemos porque não entendemos o que Deus tem para falar. Mas nessa manhã, o Senhor ele vem dizer para mim e para você: filho, filha, eu quero ser cada vez mais claro contigo em dizer para você: obedeça os meus mandamentos, obedeça as minhas ordens. Olha para quem está do teu lado aí mais uma vez e diga assim: Deus tem um chamado para você, irmão. Deus tem um chamado para você. Mas é necessário obedecer. Para que as promessas de Deus, elas aconteçam na sua vida, é necessário obedecer. O que Deus espera é que possamos cumprir o chamado, conforme as suas orientações e as suas ordenanças. Deus ele espera isso. E de fato, Saul, ele foi um cara que permitiu com que o seu coração fosse altivo, com que o poder fosse maior do que o chamado. Olha como é perigoso isso. O poder ser maior do que o chamado. Davi, ele foi um excelente rei. Ele foi um servo temente a Deus, exemplar, porém humano. E como humano, ele tendenciava ao pecado. Isso nos traz a menção de que Deus ele não procura os perfeitos. Não somos perfeitos. Mas Davi ele era humilde em reconhecer os seus erros. O que Deus espera de nós é que, em primeiro lugar, possamos reconhecer que não somos perfeitos e entender que o seu chamado é maior do que o poder que Ele tem dado para nós. Deus tem obra na tua vida, irmão. Eu disse aqui no início o seguinte: o tema dessa mensagem, um outro. Talvez você seja um outro que Deus está procurando nessa manhã. Talvez Deus ele está esperando simplesmente um posicionamento seu, porque Deus falava isso comigo agora ali, eu lendo, eu falei: pô, mas como assim, pai? Deus ele tem procurado pessoas com o coração voltado a obedecer às suas ordens. Aleluia. Várias foram as falhas de Davi, várias. Mas a humildade do seu coração fazia reconhecer os seus erros. Davi tinha total controle do governo. Ele era um ótimo rei. Davi, ele sabia, conhecia todas as diretrizes militares. Mas havia bagunça dentro da sua casa. Havia bagunça dentro da sua casa. Em meio aos seus filhos, havia bagunça. Mais uma vez eu quero te convidar, irmão. Feche os teus olhos aí, vai. Senhor, nessa manhã, Pai, que nós possamos, Deus, reconhecer de fato o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Mas, Pai, não nos deixe negligenciar nada em nossas vidas, não seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja dentro da nossa igreja.
porque queremos exercer, Deus, o chamado com excelência. Mas às vezes são pequenas coisas que tentam minar, Deus, isso que o Senhor tem para nós. Por favor, Pai, nos faça reconhecer todas elas, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos vários exemplos, irmãos, de pessoas na Bíblia que foram fiéis e leais a Deus. Vários. Abraão, por exemplo, ele foi fiel e ele acreditou nas ordens de Deus, ele acreditou naquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Deus mandou que ele saísse da sua casa, da sua parentela, e fosse para o lugar o qual ele não sabia nem sequer para onde estava indo, mas ele foi fiel em cumprir isso. Deus fez o que com Abraão? Prometeu a ele que, através dele, a sua descendência seria inumerável. Mas também, nessa manhã, eu quero trazer para cada um, neste lugar, aquilo que Deus bradou em meu coração, dizendo o seguinte: filho, eu sei que você tem defeitos, eu sei que você tem alguns desvios, talvez, mas eu não olho para isso. Eu olho para a capacidade do teu coração em reconhecer os seus erros e principalmente em obedecer a minha voz. Abraão, ele tinha um chamado sobre a sua vida, mas mentiu. Quando ele chega em Gerar, ele diz para o rei que Sara era sua irmã. De certa forma, alguns historiadores vão dizer que ela era meio irmã dele, mas a verdade verdadeira, como dizia minha mãe, é que eles eram casados, eles eram marido e esposa. E quase que essa atitude de Abraão destrói uma nação inteira. Então, Abraão, ele foi escolhido por Deus, mas ele tinha os seus desvios. Aleluia. Moisés, ele quase que atrapalha o chamado que Deus tinha na sua vida, porque Moisés, ele acaba assassinando um egípcio. Mas Moisés, sabemos muito bem da sua história e quem ele foi em sua representatividade. Eu disse para você que ele quase atrapalha, mas que ele não frustra os planos de Deus. Olha para quem está do teu lado mais uma vez e diga: ninguém pode frustrar os planos de Deus, nem mesmo você. Mas diga para ele assim: talvez você possa atrapalhar o que Deus tem para fazer na tua vida, tomando decisões erradas. Aleluia. Esther, assim como Esther, por exemplo, Esther foi levantada rainha, talvez para que ela pudesse interceder pelo seu povo, assim como José foi levantado como governador, para que talvez pudesse interceder para o seu povo. O importante, irmão, é que em nenhum desses exemplos os planos de Deus foram frustrados. Em nenhum deles. Nenhum desses exemplos. Às vezes eu até atraso o que Deus tem para fazer na minha vida, simplesmente por conta das minhas más escolhas. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Jamais serão frustrados. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Hoje Deus, ele manda te dizer o seguinte, irmão: que os olhos de Deus jamais estão fechados. Deus manda te dizer que os olhos dele permanecem bem abertos. Aleluia. Em busca de corações segundo o seu coração. Deus, ele busca corações segundo o seu próprio coração. Pessoas que mesmo com falhas, irmãos, mesmo com falhas, mas que não deixam de cumprir as ordens de Deus. É isso que Deus busca. Deus está de olhos abertos à procura de um outro. Seja na sua casa, no seu trabalho ou dentro da sua própria igreja. De repente existem pessoas que estão negligenciando aquilo que Deus tem mandado. E Deus, ele está procurando você. Deus está à busca de você para levantar como este um outro, para que possa fazer então aquilo que Deus, ele tem determinado, aquilo que Deus, ele espera. Entenda uma coisa:
Deus, Ele não precisa de mim, de você, mas Ele é tão misericordioso que Ele compartilha comigo e contigo das suas obras na terra. Deus, Ele quer te levantar para ser uma outra. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Deus, Ele nos faz lembrar o seguinte: é necessário que as minhas vontades sejam cumpridas sobre a tua vida. Não deixe que passe despercebido. Não tampe os seus ouvidos para tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Não cesse as obras que Deus tem na tua vida, simplesmente por não ouvir o que Deus tem para fazer, ou falar. Em nome de Jesus Cristo, quem não sabe cumprir ordens, irmãos, jamais pode se sentar ou falar, ou mandar ordens para alguém. Por isso, nessa manhã, Deus, Ele vem falar para mim e para você: ouça o que eu tenho para te dizer. Ouça o que eu tenho para te dizer. Aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aliás, fique de pé. Fique de pé, com os teus olhos fechados ainda. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, como seus filhos e filhas, separados e escolhidos por Ti, para fazer a Sua obra na terra, para realizar as Tuas vontades na terra. Por isso, Deus, retire de nós tudo aquilo que tem tentado nos atrapalhar de viver as Tuas promessas. Senhor, talvez nós temos nos achado que somos capazes, quando na verdade a nossa força ela vem de Ti, Senhor. Não caia sequer uma folha de uma árvore, Pai, sem que o Senhor permita. E tudo que vem de Ti, Pai, volta para Ti. Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida da Tua igreja. É que nós oramos nessa hora, te louvamos em nome de Jesus. E aqueles que creem que possam dizer amém, e dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que Ele é digno disso. Aleluia.